Bom dia! Vamos ver mais uma coisa em grupos, antes de voltar a ver algumas estruturas algébricas diferentes. E vou começar com essa coisinha aqui, que a gente encontrou essa notação em algum canto dessa disciplina. Quem lembra o que é isso? A gente viu isso uma vez na unidade 1, no 1.2 no fim. Qual foi esse hom AB? Foi um conceito que a gente viu em qualquer categoria C. E o hom AB são... Isso eu ia falar se eu estou nos grupos. Em geral, numa categoria, não sei se são homomorfismos ou não, vão ser todas as setas. Isso, não, relação não. Porque eu uso maiúsculo, às vezes a gente quebra essa regra, tá? Isso seria todas as setinhas tais que F é uma seta de A para B. Isso é o hom em qualquer categoria C, ok? Sei lá. E por que estou falando nisso? A pergunta é, qual seria o... Por exemplo, qual conjunto é esse? O hom da categoria 7. Como? O hom da categoria 7. Sim, o hom na categoria 7 de A para B. Qual? São todas as funções de A para B. São todos, exatamente. É o que a gente tem denotado desde 1.2 assim. Conjunto de todas as funções com domínio A e com domínio B. Ok? Qual seria a hom de grupo no AB? De A para B, sim. São todos os φ, tais que, sei lá, φ de, vamos dizer, de A para B, tal que φ é homomorfismo entre esses grupos. Ou poderia escrever todos os φ, talvez fica mais legível. Todos os φ, tais que φ é um homomorfismo de A para B. E, obviamente, vocês imaginem que na categoria dos grupos abelianos, qual vai ser esse? É a mesma coisa. Não, nada mudou. O que mudou são meus objetos. Eu joguei fora os grupos que não são abelianos, mas ainda tem os homomorfismos do grupo abeliano para o grupo abeliano. Ok. Por que estou falando disso? Quero entrar agora na categoria dos grupos, então eu não vou ficar escrevendo esse grupo o tempo todo. A pergunta é, que tipo de coisa é isso se eu tenho... Na verdade, vou entrar até na categoria dos grupos abelianos. A pergunta é, que tipo de coisa é essa? Um conjunto, certo. Cujos membros são que tipo de coisas? Funções, muito bem. Então, isso sendo um conjunto, a minha pergunta natural para perguntar seria, será que existe uma operação que eu posso definir tal que esse conjunto vai virar algo legal, ou seja, por exemplo, um grupo? Composição é o padrão da minha escolha. Assim que eu tenho meus bichos são funções, a primeira coisa, a operação que eu vou pensar é a composição. Então a pergunta seria, será que esse cara aqui é um grupo? Mas tem um problema aqui. Qual o problema? O problema é com Leo. Por quê? Seria bom Leo mesmo descobrir qual é o problema aqui. Pode ser que as funções não são componíveis. Quais são meus objetos? Aqui são homomorfismos, sei lá, todos de G para H. E qual é o problema? Como vou compor o φ com o ψ? Não tem como, porque... Concordamos? Então, para compor espero que isso é claro, para compor duas funções, codomínio e o domínio tem que concordar, ok. Ou seja, essa opinião não dá. Essa operação nem é definida nesse conjunto, porque... Então, pode fazer aquela função de Wise?
Muito bem, essa é uma opção muito melhor. Vamos denotar essa, sei lá, assim. Pointwise é uma função definida. Assim que você tem uma operação no codomínio, você pode, a partir dela, definir a pointwise. Quem vai lembrar, para mim, qual é esse objeto mesmo? O φ, para determinar, para falar qual é a minha operação pointwise, preciso determinar que cara é esse. Qual o tipo desse cara? Não? De onde para onde? Não somos Python aqui. De G para H, certo? Ok. Então, essa coisa é uma função de G para H mesmo. E espero que... Tá, vamos ver. Mas para definir essa coisa, eu preciso falar o quê? Comportamento dela. Preciso falar para onde ela vai mandar o aleatório Gzinho. Ela vai mandar onde? Como? Operando onde? Não tem para explicar, tem um nome, está aqui. No H, certo? Essa operação aqui vai ser a operação no H. Então vai ser φ de G operado no H com psi de G. Ok? Essa é a definição da função pointwise a partir dessa operação que temos no H. Ok. E então posso já falar que isso é um grupo? Qual o problema? Tem que verificar que tem. Qual a coisa mais interessante aqui para verificar? Associativa não. Tá, também. Eu preciso verificar todas. Quero ver apenas agora a questão de ser fechado. Por que isso não é de graça? A gente já sabe que se você tem duas funções de A para B e uma operação asterisco B no Bzinho, sabemos que f cruz G é uma função de A para B. Então, por que não tenho isso de graça? Exatamente. Eu sei que ela é uma função, mas o meu conjunto não são todas as funções do conjunto G para o conjunto H, são todos homomorfismos do grupo G para o grupo H. Então, o que eu preciso demonstrar aqui? Que é um homomorfismo. Então, nesse sentido, eu vou precisar... o que significa, então? Minha pergunta é se esse cara aqui é um homomorfismo. O que eu devo provar? Sim, se eu não estudei, quem falou a respeito da operação? Leo que estudou sabe que não preciso satisfazer toda a definição, porque basta satisfazer respeitar a operação e já é garantido que são respeitadas todas as três coisas que eu preciso. Então, como vou trabalhar aqui? Quem é que precisa respeitar qual operação? Qual a operação? A operação do... Eita, tem muita operação aqui, né? A operação de G. A operação de G. Esse bichinho aqui, eu quero mostrar que esse cara é um homomorfismo. Então, o que ele precisa fazer? Respeitar essa estrutura nessa. Então, como vou começar? Sejam? Ok, sei lá, X. Falou o quê? φψ, não, calma. Tá, não, φψ já tenho, vamos dizer, ok? Agora quero mostrar que o φ, tu tem razão, para todo φ, todo ψ, então, ok? Sejam φψ, não, homomorfismos. O φψ, eu sei que são homomorfismos, porque eles são membros desse conjunto aqui. O φψ são de G para o H, são homomorfismos até eu sei disso, e é preciso demonstrar que esse cara é um homomorfismo também. Então, o que eu vou sugerir agora? Dois bichinhos no G, são XY será no G. O que eu preciso verificar? Calculamos. Alguém? Φ, psi, operado em quem? No X operado no G com Y é igual a quem mesmo?
Como? O que eu preciso saber nesse momento para continuar? Com Y no G. Espera aí, a pergunta é onde eu preciso olhar agora para continuar? Na definição do FIPSI. Na definição dessa operação aqui, certo? Do FIPSI. Ok, que é exatamente essa. Então, se eu aplicar essa nesse caso, seria φ no XY. x y Operado no H. operado no h, φ. Desculpa, psi, sim, obrigado. Psi x operado no g com y, ok. Isso seria igual a alguém? Φx operado no h com o φy. O que eu usei aqui? Que o φ é um morfismo e logo respeita a operação. E tudo isso operado no h com o psi x psi y. Ok. E agora posso continuar um pouquinho? Onde quero chegar? X operado com psi de X. Quero chegar no φ G, não G, X operado no H com φ psi y. Tá certo? Ok. O que falta aqui? Você poder trocar esse FIPSI, esse FI de Y com FIPSI de Y no lugar. Esses dois? Certo, então posso trocar as parênteses primeiro, né? Por que posso fazer isso? Porque a operação de H é substantiva. Exatamente. Tá certo? Ok, e agora? Bora? Que faltam os 3 pontinhos. Esse igual a quê? Você pode trocar o FI pelo CX, que é abeliano. Perfeito. Fx. Sim, estamos nos abelianos. Ok. Ok. Cx. H. Φ. Ajuda aqui. Y. Ok. E agora vou trocar parênteses de novo. Vai aparecer esse vezes esse. Ok. A moral da história é que esse bichinho aqui, com apoio iguais, virou um grupo. É um exercício bom verificar se esse grupo é abeliano ou não. E, na verdade, precisa verificar poucas mais coisas para ver se ele é grupo ou não, mesmo. Bem, mais 2 prefixos gregos, que eu acho que vocês já falam suficientemente grego, endomorfismo e automorfismo. O que significa esse prefixo grego aqui, o endo? Dentro, sim, ok. Dentro, interno, sei lá. O que vocês acham que significa endomorfismo? O morfismo como? Com ele mesmo não faz sentido essa frase. Como? No mesmo grupo quer dizer o quê? Então, uma função de G para G, por exemplo. Não uma função, um homomorfismo de G para C. Um homomorfismo que tem domínio com domínio igual. Só não gostei muito da frase homomorfismo nele mesmo. Isso não fez muito sentido. Endomorfismo, então, pegando essa notação, influenciado por essa notação, eu não preciso ter 2 argumentos. Os endomorfismos do G, eu já sei quais são. Qual conjunto é esse? Exatamente. Ok.
o auto, que em grego pronunciamos αυτό. O que significa esse prefixo? Qual seria o equivalente prefixo em latim? Alguém sabe? Não? Tem em latim. Em português aparecem os dois em várias palavras diferentes. Umas usam o grego, outras o latim. Em inglês é self. Não, em inglês... tu poderia ser self também, nesse sentido, mas o inglês também tem várias palavras com grego e várias com latino. O latino seria sui. Palavra famosa, suicídio. É quem mata ele mesmo. Em grego, o equivalente seria αυτό, acho que usaria esse. Então, o que é um automorfismo? Um homomorfismo que se matou. Certo. Seria um isomorfismo de G para G. Ok? Então, não basta apenas ser endomorfismo. É um endomorfismo que acontece que é iso também. Ok, agora sabemos um pouco mais de vocabulário grego. Agora a pergunta é... Vou voltar nessa pergunta de endomorfismos daqui a pouco. Vamos parar agora com os assuntos por enquanto de grupos. E alguém lembra o que seria uma... todo mundo sabe o que é... Tá. Vamos lá. Esse o que é? Grupo, ok, beleza. Esse aqui seria? Ok, monoide. Esse que tem semigrupo, metade dos... E outro que não é tão útil é o magma, assim, a gente só encontrou isso. Agora, as estruturas que eu vou usar para definir magma, semigrupo, monoide, grupo, se eu quiser ser completo, eu usar as estruturas mais legais que tem, o magma vai ser apenas assim. Vai ter uma operação binária. O semigrupo vai ter o quê? Operação binária e os inversos. Não? Não, Tá até aqui. Nada. Ele vai ter apenas a mesma coisa. O semigrupo, sei lá, S, vai ser apenas uma coisinha como operação binária S. Para o monoide, seria mais interessante pegar uma estrutura mais rica. Qual seria? Seria um conjunto M junto com? E a identidade, que eu vou escrever assim com um epsilonzinho. Para o grupo, a gente já estudou isso bastante. E se eu tenho comutatividade também, chamo de grupo abeliano. Eu confundi a diferença nesse caso do monoide e do magma. O magma tem uma operação e não sabe nada sobre essa operação, nem que ela é associativa. Beleza. Assim que você ganha associatividade, já está semigrupo. Assim que você ganha identidade, já tem um monoide. E assim que você ganha inversos também, você está num grupo. Essa do máximo para o semigrupo é só a associatividade. Exatamente, que não é pouca coisa. Tá? Agora, a teoria de magmas não vai ser tão interessante, porque você não tem muita coisa para demonstrar, mas enfim, temos definido essa noção. E esse aqui seria grupo abeliano. Ok. Agora, a gente definiu, na verdade, na aula passada, o que seria um homomorfismo entre monoides. E eu pedi para vocês demonstrar um critério dizendo que se uma função respeita a operação e ela é sobrejetora, então é garantido que ela vai respeitar a identidade também. O importante é que vocês mais ou menos definiram sozinhos o que significa o homomorfismo de monoide, que é isso geralmente que era meu alvo, e o que significaria submonoide. Agora, se eu falar qual seria um homomorfismo entre semigrupos, deve ser óbvio, vai ser uma função de S para S', sei lá, que respeita a única coisa que tem para respeitar, a operação binária. Ok. Agora vamos encontrar uma estrutura diferente, muito interessante, e ela é diferente porque finalmente seria uma estrutura com mais que uma operação binária. Todas essas eram não tão ricas, vamos dizer. Oi. Nesse anel, você vai ter, por exemplo, alguma regra que... Calma. As duas operações? Calma. Só temos... Me dá um tempinho para terminar a definição do que é um anel, tá? Anel, de novo, tanto nos grupos tenho várias, posso escolher assinaturas diferentes. Eu vou escolher a mais completa para um anel.
ele tem uma operação binária chamada adição, entre aspas. Por que entre aspas? Porque não necessariamente adição, mas no mesmo sentido que a gente fala A vezes B nos grupos, falamos que essa é a adição do anel. Tem uma operação binária de novo chamada multiplicação do produto do anel. Tem isso e isso. Tem bastante coisas. Quero que vocês adivinhem então todas essas aridades aqui. Bora? 1, ok? Essa é a negação unária, não é a subtração. 0 e 0, perfeito. Tem duas constantes. Ok. Como? Seria o que a penúltima? O 0. Uma constante chamada 0 e essa é uma constante chamada 1. Tá? A gente chama isso 0 e 1 sem quis dizer que são os números 0 e número 1. Qual é a 1? Como assim? Aqui tem a aridade de 1, é o que? Eu não escutei. O nome disso é 1. Não, aqui tem a aridade de 1. Esse traço Essa é a negação. Negação. Negação, sim. Como a gente fala, por exemplo, menos 5. Esse menos é unário, não binário, certo? Ok. Podemos pensar por enquanto que que os inteiros vão acabar sendo um anel, mas obviamente vai ter mais anéis bem mais gerais. Então, quais são as regras que vocês iam exigir aqui, sei lá, pedir para ter um anel? Todos aí de grupo. Como? Todos aí de grupo. Como? Os axiomas de grupo, G0, G4. Não posso falar axiomas de grupo, porque o grupo tem uma operação, esse cara tem duas. Não, mas para cada operação. Se eu pedir para cada operação todos os axiomas de grupo, vou ter um problema. Por exemplo, os próprios anéis não vão ser os próprios inteiros não vão ser um anel. Vou ter que tomar um pouco mais cuidado. Eu quero, primeiramente, vamos lá, quero dividir um pouco as leis que eu vou ter nos anéis, nas leis que têm a ver com a parte aditiva e as leis que têm a ver com a parte multiplicativa. Sim, obrigado. Quais são as leis, então, que eu vou falar sobre a parte aditiva? A primeira coisa que eu vou querer sobre a minha adição seria o quê? Como? Operação aqui? Fala de novo. Fechado, exatamente. Eu vou querer que minha adição é fechada. O R, desculpa, é fechado pela adição. E a mesma coisa eu vou querer sobre a minha multiplicação. Isso, como eu falei umas vezes, essa coisa muitas vezes é redundante porque já é implícito pelo fato que você tem um conjunto estruturado, a gente entende que as operações são totais. E totais quis dizer que exatamente que são fechadas. Mas, enfim, vou escrever dessa maneira um pouco mais tradicional. O que mais eu vou exigir aqui? Associativa, sim. Associativa eu vou pedir das duas partes. O que mais? Identidade. O que exatamente vai afirmar com essa assinatura o RA2? Que 0 mais A do A e A mais 0, fração do A. Tá, que o 0R é mais identidade. Faz sentido? Ok. Se eu não tivesse constantes, a minha assinatura deveria falar que, sei lá, existe um membro. Eu estou feliz que não preciso explicar tanta coisa. Somos mais adultos. Então, aqui, qual seria a próxima coisa que eu vou pedir? Esse bichinho aqui é. Na verdade, aqui é falar que. Fala todo Rzinho no R. O menos R é mais inverso do R. Ok. E pelo incrível que pareça, eu vou querer a comutatividade também. Tá? Comutatividade. Ou seja, muito bem, Tirone e Leo perceberam que quem sabe de grupos não deveria fazer todo esse trabalho para falar todas essas 5 coisas. Como eu poderia resumir essas coisas? Todas? Quem é um grupo? Aditivo. Aditivo tem a ver com a notação, mas quem é um grupo? R mais menos 0. Todas essas coisas que escrevi aqui podem ser resumidas assim. Essa coisa é um grupo, ok? Aqui, abeliano, sim, obrigado. Esqueci.
Abeliano, importante. Então, a parte aditiva de um anel é um grupo abeliano. A parte multiplicativa não é tão poderosa. Ela é... Vou parar aqui. Ela é o quê? Monoide. Ok. Quem é o monoide aqui mesmo? E pronto, monoide não tem mais. Ok. Agora eu poderia falar, ok, eu defini o que é um anel, faz sentido estudar a teoria dos anéis, faz sentido ver o que podemos concluir com essas coisas. Não seria útil. Qual é o problema se minha definição... Essa não é a definição de anel. Falta algo. Por que não seria útil? Porque isso aí não consegue definir só conjunto de grupos. Como falou? Isso aí tudo dá para você consegue definir tudo isso. Qualquer coisa que eu vou definir vai ser ou de grupos abelianos Ou de monoide. ou de monoides. Então não tem algo interessante se eu definir anel lá. E cada vez que você tem uma estrutura que envolve 2 lados ou 3 lados, mais que uma coisa, a operação lá, não faz sentido deixar a definição sem botar uma lei, um axioma, que fala como esses 2 lados interagem. Aqui, necessito pelo menos uma lei que vai conectar o lado aditivo com o lado multiplicativo. Tem alguma precedência? Precedência, ok. Mais um aluno falou disso na outra turma. Precedência seria questão de notação. Não faz sentido falar precedência como se fosse algo matemático mesmo. E a precedência, temos uma convenção que a gente está seguindo as precedências de números. Então, se eu escrever xy mais e, isso quis dizer xy mais e, certo? E ainda mais, se eu escrever 3x mais z elevado a 4, o que eu quis dizer isso num anel geral, vocês acham? 3x? Mais O que é o 3x? a x. Não x. Não, x mais x. Exatamente. X mais x mais x mais z vezes z vezes z vezes z, ok? Tá. Oi. Por que não faz sentido cobrar o inverso da multiplicação aí nesse caso? Olha, eu tenho um problema com o fato que existe o zero. Mas agora eu poderia botar uma lei que cada bichinho que não é zero tem inverso. E sim, isso faz sentido estudar, e isso tem um nome chamado corpo, que a gente talvez vai chegar lá ou não. Hoje, mas se não, amanhã, segunda, vamos. Então, a mesma ideia de por que não botar abeliano nos grupos, porque já os grupos sem essa lei têm uma teoria interessante, então já os anéis sem nada mais têm uma teoria muito interessante. Exemplos aqui seriam os inteiros, seriam polinômios. Espero que vocês tenham uma ideia de polinômios. Não vou entrar nesse exemplo agora, mas quero voltar um segundo. Não, na verdade, desculpa, porque eu esqueci de terminar minha definição. Apenas falei que essa não presta como definição. Quero terminar a definição. Nossa multiplicação é comutativa também? Cadê a lei? A multiplicação do... Tá, ok? É monoide apenas. Se um anel tem multiplicação comutativa, chamamos de anel comutativo. Talvez o nome não é o melhor, mas a ideia é que o anel já sei que é uma parte comutativa, então se eu falar anel comutativo, eu estou apenas afirmando que há outra coisa que talvez não era comutativa, na verdade é. Mas falta ainda uma coisa principal que vai dar toda a alma no anel mesmo, porque preciso falar como essas coisas interagem. O que falta? Tem um nome bem científico essa lei. Chuveirinho. Vou escrever... Qual a lei então que eu vou escrever? Com fórmula? Sim, quero fórmula. Para todo, vou escolher outras coisas, só para ficar mais bonito. Para todo A, X, Y, onde? No R. Ok. Qual é o nome vocês dariam para essa lei? Não? Ou chuveirinho pode ser incompleto esse nome? Esquerda. Chuveirinho esquerda, distributividade esquerda, não sei o que. Ring, distributividade esquerda. Por que faz sentido separar esquerda e direita? É porque não é de graça isso, porque eu não tenho em geral comutatividade na multiplicação. Se eu estou num anel comutativo, essa lei é suficiente porque eu posso trocar aqui, beleza? Mas se não, eu vou precisar ter mais uma
lei aqui. Não. Seria x mais y. Essa seria ring de R. Ok, eu não falei, vocês imaginaram já de onde vem esse E, que não tem nada a ver com os reais, é da palavra ring em inglês, exatamente. Então isso é. Um detalhe. Tem certas convenções, certos textos, certos autores, onde pegam como axioma, como implícito, talvez até pela estrutura, que os constantes são distintos, ou seja, que o 0 é diferente do 1. Eu não botei isso aqui, então, para a gente, anel deixa essa possibilidade como possível. E tem uns autores onde falam que não necessitam 1. E caso que o anel tenha 1, eles chamam isso ring with unit. Agora, é engraçado se alguém gosta de humor matemático, mas é estranho que, para aqueles que botam o 1 já na definição de ring, quando eles querem tratar um anel sem o 1, sem identidade, eles chamam isso de rung. A ideia é que o ring perdeu a identidade dele. Não vamos estudar os rungs, ok? Vamos estudar apenas anéis com unidade. E estudar aqui, dizer só vir assim, en passant. Ok, então agora eu sei o que é um ring. Um anel é uma coisa com um conjunto estruturado que satisfaz todas essas coisas e, importantíssimo, tem essa coisa. Faz. Resumir essa outra lei só numa lei, não? Você poderia falar que isso é isso, certo? Mas faz mais sentido separá-las. Talvez você vai ter um ring parcial, lateral, só esquerdo ou direito. Agora, assim que a gente definiu o que é um grupo, a primeira coisa foi investigar primeiro as consequências, o que podemos demonstrar. A gente provou que a identidade, o inverso da identidade, a identidade, o inverso dos produtos, sei lá o que, todas essas coisas. Antes de provar essas leis, vou dar mais um exemplo dois exemplos de anéis. Um seria todos os ZM com adição módulo M e multiplicação módulo M. O que eu preciso verificar é... Os outros operadores ficam implícitos? Sim, ok, boa pergunta. Ok, a ideia é que todo o resto você vai descobrir quem é, certo? Ok. O 0 vai ser o 0 aqui, o 1 vai ser o 1, tá? Beleza. É fácil ver que todas essas leis são satisfeitas. Supostamente isso é feito em FBC1, mesmo que a gente não pode falar a palavra anel. Outro exemplo interessante seria, vamos voltar nesse endomorfismos de um certo grupo G. A gente já sabe que esse cara é um grupo, inclusive um grupo abeliano, com uma certa operação. Se o G é abeliano, tá? Estou nos abelianos aqui. E qual a operação aqui? A pointwise. A gente viu isso nos primeiros 3 minutos dessa aula. Vou chamar essa pointwise de mais aqui. E a primeira tentativa de Leo para definir uma operação aqui para virar um grupo, que não foi com sucesso, foi a composição. Mas a gente estava nos homomorfismos de G para H e por isso não deu certo. Se eu estou nos endomorfismos de G para G, composição também é um candidato bom para uma operação binária. E é um exemplo principalzíssimo para um anel. No mesmo sentido que o principal exemplo de grupos não seriam aqueles grupos comutativos de inteiros e tudo mais, mas foi os grupos simétricos S3 e todos eles Sn. Um muito bom exemplo para anel, para ter como guia é esse, porque ele realmente não tem propriedades extra. Ele não é comutativo, certo? Deixo para vocês investigar que esse cara realmente é um anel. O que eu quero ver agora são umas primeiras consequências de anéis. E, por exemplo, quais são umas coisas que vocês acham que a gente consegue demonstrar a partir dessas leis? Pergunta.
Essa coisa, vocês acham que eu devo demonstrar ou que eu posso demonstrar? Poder pode, como? Mas Não é definição? não, faz parte da definição, essa é a direta qual? Essa aqui, certo? Então, não faz sentido chamar isso de teorema, isso é um axioma aqui, ok? Aquelas que faz sentido demonstrar são aquelas que envolvem uma coisa da parte aditiva com uma coisa da parte multiplicativa. Um exemplo perfeito é esse. Vai ser igual a quê? 0. Cuidado, um erro grande aqui é pensar em números, tá? Não são números, estou apenas num anel, não sei nada mais do que isso. E isso realmente envolve algo nos dois lados. O que envolve do lado multiplicativo? A multiplicação. É no lado aditivo? A identidade. Então, isso não é de graça, de jeito nenhum aqui, é uma coisa que eu preciso demonstrar. Você demonstra isso sem pensar que são números? Sim, não. Esqueça os números. Se você pensar nos números, você perdeu o direito de falar que você provou um teorema de anéis, você provou um teorema dos reais. Tá? Então, precisamos, todas essas provas que vamos fazer, precisamos basear apenas nessas leis e essas duas aqui. Vou deixar isso para vocês trabalhar. Outra coisa, isso vocês acham que vai acabar sendo o quê? Menos R. Concordamos que isso também envolve conceitos dos dois lados. Tem a operação da multiplicação, mas se envolve com o inverso da adição. Outra coisa seria menos x vezes y. Isso vai acabar sendo o quê? Menos xy. Faz sentido? Vamos tentar provar isso rapidamente. Menos x vezes y é igual a menos xy. Espero que vamos lembrar minha dica de o que fazer quando quero provar uma igualdade. Sim, uma maneira calcular, outra maneira é tentar ler essa igualdade com várias formas. Como vou ler isso? Menos x vezes o y. Todo esse cara é o inverso de... Quem inverso? O mais inverso, né? O mais inverso de esse cara. Então, o que basta verificar? Calculamos. Menos o primeiro cara. Não menos o primeiro cara, que o primeiro cara... O primeiro cara age como se fosse realmente um mais inverso. Ou seja, eu vou pegar o primeiro cara, somar com esse cara aqui, xy, e ver se ele realmente dá o quê? Qual é? O zero. Menos x vezes y. Será que se eu somar esse cara com o xy, vou conseguir? Com menos x. Não, é o xy, tá? Seria fazer o RDL voltando. Zero. Então a pergunta é se eu consigo isso. Qual a primeira coisa que eu vou fazer? O RDL voltando. Muito bem, eu tenho como tirar o y porque está no mesmo lado, certo? Se não tivesse no mesmo lado, não teria como fazer porque não estou no anel comutativo, pelo que eu saiba. E isso vai ser menos x, é tudo isso mais x, vezes y, e isso é... Supondo que eu já resolvi isso, tá? Então vamos supor que eu resolvi isso. Vezes y, e isso vai ser zero a partir de outra coisa. Agora, obviamente, quando demonstrar isso, eu não posso usar isso, tá? Não preciso explicar esses detalhes, espero para vocês. Uma coisa que pode acontecer em anéis em geral é que eles podem possuir divisores de zero. Divisores de zero, ou zero divisores, também chamados. Nos números também tem divisores de zero, no sentido que tem só um. Quem é o único divisor de zero? O próprio zero, muito bem. Vou apagar aqui. Vou deixar a definição de anel. Se estou num anel, ok? Se xy igual a zero e nem x é zero, nem y é zero, chamamos
os xy de zero divisores no anel R. O que quer dizer nem x igual a y, nem y é igual a zero? Em fórmula vamos ver? Não. Sim, x diferente de zero. E, ok. Estou perguntando isso porque tinha uma confusão no início da disciplina, mas a gente já é bastante mais experiente. Agora, de zero divisores, há algum exemplo de algum anel, dos pouquíssimos que a gente já viu que são anéis mesmo, onde tem zero divisores? Aqui a operação é a multiplicação, ok? A gente viu inteiros. Nos inteiros tem zero divisores? Não. A gente viu aquela outra coisa estranha dos endomorfismos, que vocês vão pensar se tem zero divisores. Mas o terceiro exemplo que a gente viu de anéis, a gente já encontrou zero divisores, foi o Z M mais M vezes módulo M, tudo isso. Para qual escolha de M a gente já sabe, por exemplo, zero divisores? Zero. Não, calma, o zero é super extremo. Foi para o 6, a gente já descobriu isso estudando grupos. Quais são dois zero divisores aqui? O 2 e o 3. Realmente, 2 vezes 3 é igual a quê? Zero aqui dentro. Ou seja, esse é um anel onde tem zero divisores. Esses anéis, os M, têm zero divisores. Não se teu M é primo. Certo? No Z5, por exemplo, não tem zero divisores. Muito bem. Ok. Vou dar mais duas definições. Temos mais 7 minutos. Domínio de... Eu acho que em português é domínio de integridade. Em inglês é integral domain, mas acho que em português ficou assim. É um anel comutativo que é o que ele tem? Sem zero divisores. Então, se meu anel é comutativo e ele não tem zero divisores, chamamos de domínio de integridade. É mais uma lei interessante para considerar em anéis. Domínio de... Agora, pelo nome, eu espero que vocês vão adivinhar qual é a lei que eu vou escrever de cancelamento. De novo, é anel comutativo. Onde tem o que essa vez? Qual a lei que eu vou escrever? De cancelamento, galera. Vamos chutar. Para todo A, X, Y. Ok. Para todo, obrigado, A, X, Y, onde? No R. No R. AX igual a Y. A, X igual. A, Y. X igual a Y. Certo. E por que eu escrevi nessa forma estranha? Esse é o do direito. Quê? Pela esquerda, isso. Não, mas porque estou no anel comutativo, tanto faz. A mais X A mais X. igual a mais Y. Também implica. Não, calma. Minha lei não é boa. Não é boa, qual sentido? Precisa uma restrição. A diferente de zero. Exatamente. Faz sentido, espero isso. A diferente de zero implica que isso implica isso. Tá? Então não é para todo A, XY mesmo, é para todo XY no R, é para todo A no R fora o zero. Agora a pergunta do Plicker, acho que chegamos lá, é... essas duas perguntas. Então são 4 respostas possíveis.
Temos uns minutos para pensar. Temos 5 minutos. Galera, não quero que a gente chuta 100%. Podemos chutar 90%. Mas quero pensar um pouco. Então, a ideia é que estou num anel comutativo, então tenho tudo isso aqui. E a pergunta é, alguém chega e fala para mim que o meu anel não tem zero divisores. Eu consigo provar essa lei? E vice-versa. Alguém chega e fala para mim que meu anel tem essa lei de cancelamento. Será que isso é suficiente para demonstrar que ele não tem zero divisores? Temos 5 minutos. Faria sentido tentar demonstrar as duas coisas. Então, oi. Existe subanel? Obviamente, sim. Existe um homorfismo entre anéis. E eu espero que se eu pedir para você definir o que significa subanel e o que significa homorfismo entre anéis, tu vai achar super tranquilo. A ideia, o que você vai precisar pensar só, seria se você consegue achar algum critério interessante para fazer menos trabalho. Porque o homorfismo vai ter que respeitar tudo isso. Talvez você consiga se livrar de uns das restrições. Ok. Vamos lá. Domínio de integridade implica domínio de cancelamento. E depois, domínio de cancelamento implica domínio de integridade. Papéis, vamos esquentar, daqui a pouco chega a prova. Inversos tem apenas para adição, certo? Então você não pode pegar inversos multiplicativos. Qual seria a primeira linha da minha prova aqui? Ou da minha tentativa de prova? Como? Eu vou supor o DI, certo? Isso em automático. Como vou começar para atacar esse alvo aqui? Serão XY no R e Azinho no R fora o zero, certo? Tá o que? Sim? Exatamente. AX igual a Y. Onde quero chegar? Aqui. Meu alvo é essa parte. E o que eu sei? Oh? Sim, exatamente. Não tem zero divisores. Ou seja, eu sei que cada vez que eu vou chegar aqui, que eu posso concluir? Um dos dois a zero, muito bem. Dá para pensar numa resolução aqui? Ou se não conseguir, talvez vou conseguir construir um contra-exemplo. E vamos começar juntos a outra direção, vocês vão voltar, a gente vai terminar esse assunto e a gente vai fazer a prova. Aqui como vou começar a minha prova? Vou supor toda essa coisa, ok? E? Como? Não, já tenho uma R, um anel comutativo, que ele na verdade é domínio de cancelamento. Eu quero provar que ele não tem zero divisores. O que basta demonstrar nesse caso? Que não existe dois números que são multiplicados a zero. Sim. Como posso arrumar um pouco a minha estratégia nesse caso? Eu vou falar, sejam x, y no R, tais que x diferente de zero e... Não, calma. Isso não vai me ajudar. Quero provar que não existe chance nenhuma de conseguir coisa vezes coisa igual a zero sem um dos dois não é zero. Então vou falar, sejam x, y tais que
o x é diferente de 0 e o xy é 0. Qual é o meu alvo? Y igual a 0. Eu não preciso fazer o vice-versa porque é completamente simétrico. Então aqui meu alvo seria, alvo aqui é, e o alvo aqui é, aqui seria x igual a y. Vamos voltar agora, espero com menos chute e mais ciência. É isso que quero ver. Então, A é apenas essa, B é apenas essa, C é ambas, D é nenhuma. Eu vou ligar o projetor só para vocês verificar que foram escaneados. Bora votar. Se aparecer lá, por favor, baixem. Dedos. Tirem os dedos na frente do clicker. Ok. Tem alguém que não apareceu? Esqueceu? Tem outro que está aqui e não apareceu? Não. Bem, vou deixar, na verdade, como homework vocês trabalharem nisso. A resposta é que as duas são válidas, são realmente equivalentes. Temos realmente que eles são equivalentes. Agora, vamos parar aqui por enquanto. Continuamos segunda-feira e vamos fazer a prova. Então, espalhem sem quebrar a câmera.